Alguma vez pararam para pensar que os vossos rins podem estar a sofrer em silêncio durante anos, antes de darem o primeiro sinal de alerta? Não é um exagero. Segundo os médicos, a doença renal crônica desenvolve-se muitas vezes sem que se note, e muitos só a descobrem quando já é tarde demais. E se eu vos disser que proteger este órgão vital pode custar-vos uma ninharia? Hoje, vamos revelar os segredos de 5 alimentos surpreendentemente baratos, que são capazes de limpar os vossos rins, eliminar o excesso de sal prejudicial e protegê-los melhor do que muitos medicamentos caros de farmácia. Fiquem até ao final deste vídeo para descobrir não apenas a lista de alimentos, mas para compreenderem o mecanismo da sua ação. Prometo-vos que, depois disto, vão olhar para o vosso frigorífico com olhos completamente diferentes. Concordam que o melhor remédio é a comida? Antes de passarmos a nossa lista de salvadores, vamos dedicar um momento a identificar o nosso principal inimigo, e o nome dele é excesso de sal. Estamos habituados a ouvir a frase, o sal é a morte branca, mas raramente pensamos no seu significado. Imaginem que os vossos rins são um filtro de alta tecnologia que limpa o vosso sangue 24 horas por dia, 7 dias por semana. Quando o corpo recebe demasiado sódio do sal, os rins têm de trabalhar em regime de sobrecarga para o eliminar. Para isso, precisam de água. Se a água não for suficiente, o corpo começa a retê-la para diluir a concentração de sal. Daí surgem os inchaços e a pressão arterial elevada, já que o volume de sangue circulante aumenta e torna-se mais difícil para o coração e os vasos sanguíneos. Este estresse constante desgasta o delicado filtro renal. As suas estruturas minúsculas, os nefrônios, são danificadas e, com o tempo, deixam simplesmente de conseguir cumprir a sua função. Por isso, a nossa principal tarefa não é só reduzir o consumo de sal, mas também ajudar o corpo a livrar-se eficazmente dos seus excessos. Então, o nosso primeiro herói, aquele que você certamente tem aí na sua cozinha, é o simples limão. Costumamos adicioná-lo ao chá quando estamos constipados, mas o seu potencial vai muito além disso. O limão é um verdadeiro campeão quando se trata do teor de ácido cítrico, ou citrato. E é precisamente essa substância que é o pior inimigo do tipo de cálculo renal mais comum, os cálculos de oxalato. Como é que isto funciona? Imagine que pequenos cristais de oxalato de cálcio começam a formar-se nos seus rins. Eles são como minúsculos grãos de areia microscópicos e com arestas afiadas. Com o tempo, eles aglomeram-se, formando pedras que podem causar uma dor insuportável. Pois bem, o citrato, vindo do limão, faz 2 coisas absolutamente geniais. Primeiro, ele liga-se ao cálcio na urina, formando um composto solúvel e impedindo que este se ligue aos oxalatos. Em segundo lugar, ele reveste os cristais já existentes, impedindo-os de crescer e de se juntarem uns aos outros. Desta forma, o limão não parte as pedras, como muitos pensam, mas sim evita que elas sequer se formem ao nível molecular, logo na fase inicial. É uma prevenção poderosíssima e totalmente natural. Agora, vamos entender a melhor forma de usar o poder do limão. O método mais simples e eficaz é a água com limão. Mas mesmo aqui, existem detalhes importantes. Esqueça aquela rodela fininha de limão numa chávena enorme de água a ferver. Para obter um efeito terapêutico real, é necessária uma concentração suficiente de citrato. A receita ideal é simples. Esprema o sumo de meio limão médio num copo de água morna, mas nunca quente. Por que morna? A água quente destrói parte da vitamina C e outras enzimas benéficas, e a água fria é absorvida pelo corpo com mais dificuldade. A melhor altura para beber esta bebida é de manhã, em jejum, 20 a 30 minutos antes do pequeno almoço. Isto não só ativa o processo de proteção dos rins, como também ajuda a despertar todo o seu sistema digestivo. Um ponto crucial: beba sempre a água com limão através de uma palhinha, para proteger o esmalte dos dentes da acidez. E, de seguida,
É aconselhável enxaguar a boca com água pura. Não precisa de ser fanático e beber litros de sumo de limão. O segredo está sempre na moderação. A água com limão é cercada por inúmeros mitos, e o da superdesintoxicação é, sem dúvida, um dos mais propagados. Muitos acreditam que essa mistura é capaz de eliminar impurezas e toxinas mágicas de cada célula do nosso organismo. Sejamos honestos. A principal função de desintoxicação no corpo é realizada pelo fígado e pelos próprios rins, os órgãos que, ironicamente, estamos tentando ajudar. A água com limão não faz uma limpeza hepática direta, mas cria condições ideais para que o fígado trabalhe melhor. Ela estimula a produção de bilis, o que, por sua vez, melhora a digestão. Além disso, como já vimos, ela diminui significativamente o esforço dos rins, auxiliando-os a desempenhar sua função de filtragem de forma mais eficiente. Ou seja, o benefício real do limão não está em nenhuma expulsão mágica de toxinas, mas sim em um auxílio bioquímico concreto e mensurável aos nossos órgãos internos. Em vez de perseguir mitos, é melhor focar nas vantagens comprovadas: prevenção de cálculos renais, melhoria da hidratação e uma suave estimulação digestiva. Isso já é muita coisa para um produto tão simples e acessível. Para além do seu papel principal na prevenção de cálculos renais, o limão oferece outras propriedades valiosíssimas para a saúde dos nossos rins. É uma excelente fonte de potássio, um mineral crucial que atua no equilíbrio dos níveis de sódio no organismo. Pense nisto como um sistema de balanço. À medida que o nível de potássio aumenta, o nosso corpo é incentivado a eliminar o sódio de forma mais eficaz, arrastando consigo o excesso de líquidos. Isso tem um efeito direto na redução da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais. Além disso, os antioxidantes presentes no limão, nomeadamente a vitamina C, combatem ativamente os radicais livres e minimizam o estresse oxidativo. Os rins, devido ao seu intenso fluxo sanguíneo e metabolismo acelerado, são particularmente vulneráveis a este tipo de estresse. Assim, quando integra o limão na sua rotina alimentar, não está apenas a beber água ácida. Está a oferecer aos seus rins um suporte complexo e triplo: proteção química contra cálculos, suporte mineral essencial para o equilíbrio dos eletrólitos e um escudo antioxidante robusto contra danos a nível celular. Convenhamos, é um histórico impressionante para um fruto tão modesto. Passamos agora ao segundo item da nossa lista. Trata-se de uma erva que muitos, injustamente, consideram apenas um simples enfeite para os pratos: a salsa. Esta humilde erva é, na verdade, um dos mais poderosos diuréticos naturais que existem. A sua capacidade de eliminar o excesso de líquidos e sal do corpo é conhecida na medicina popular há séculos e, atualmente, é confirmada por estudos científicos. O segredo da salsa reside nos seus óleos voláteis únicos, em particular, em substâncias chamadas apiol e miristicina. Estes componentes estimulam a atividade renal, acelerando o processo de filtração do sangue e a produção de urina. Imagine que está a fazer uma limpeza suave aos seus rins, ajudando-os a livrar-se do excesso acumulado de sódio, ureia e outros resíduos metabólicos. Ao contrário de muitos diuréticos sintéticos, que podem levar à perda de minerais essenciais como o potássio, a salsa atua de forma muito mais suave. Além disso, ela própria é uma fonte deste elemento crucial, o que ajuda a evitar qualquer desequilíbrio. Mas, afinal, como devemos usar a salsa da maneira correta para obter o máximo de benefícios para a saúde? É claro que adicionar salsa fresca às saladas é ótimo, mas para um apoio mais direcionado aos rins, o que melhor funciona é um chá ou uma infusão de salsa. Prepará-lo é muito simples. Pegue um bom molho de salsa fresca, lave-o bem, pique-o finamente e cubra com 1 litro de água pura. Leve para ferver e cozinhe em fogo brando por cerca de 10 minutos. Depois,
Retire do lume e deixe em infusão por mais 20 a 30 minutos. Em seguida, coe. O chá resultante pode ser bebido ao longo do dia, na dosagem de 1 copo por vez. Ele tem um sabor agradável e herbáceo, e para variar, pode-se adicionar um pouco de sumo de limão. É fundamental lembrar que o chá de salsa é um remédio bastante ativo. Não é recomendado para mulheres grávidas, pois pode estimular as contrações uterinas, nem para pessoas com doenças renais agudas já diagnosticadas. Antes de iniciar um consumo regular, o ideal é sempre consultar um médico. Além do seu marcado efeito diurético, a salsa é uma fonte riquíssima de vitaminas e minerais que, indiretamente, mas com grande eficácia, apoiam a saúde de todo o sistema urinário. A salsa é um dos alimentos com maior teor de vitamina K, que desempenha um papel fundamental na regulação dos níveis de cálcio no organismo. Ter um metabolismo de cálcio adequado é crucial para prevenir a sua acumulação, não só nos vasos sanguíneos, mas também nos rins. A salsa também possui altos níveis de vitamina C, um poderoso antioxidante que ajuda a proteger as células renais contra danos, e o alto teor de vitamina A ajuda a manter a integridade das mucosas do trato urinário, tornando-as mais resistentes a infecções. Desta forma, ao consumir salsa, obtém-se uma ação complexa. Por um lado, uma lavagem mecânica dos rins através do efeito diurético. Por outro lado, um fortalecimento e proteção internos, devido à sua rica composição em vitaminas e minerais. É um excelente exemplo de como um produto simples pode atuar em múltiplos níveis, simultaneamente. Vejamos agora a salsa em comparação com outras ervas aromáticas. Por exemplo, o endro também tem um efeito diurético suave, mas a sua ação é muito mais fraca em comparação com a salsa. Já os coentros são mais conhecidos pelas suas propriedades de desintoxicação e eliminação de metais pesados. A salsa, por outro lado, atua especificamente no nosso equilíbrio hídrico-salino. Um facto interessante é que, para fins terapêuticos, podemos usar não só as folhas, mas também as raízes da salsa. Uma decocção feita a partir das raízes é considerada ainda mais concentrada e eficaz na estimulação da função renal. Prepara-se de forma semelhante, mas é essencial limpar e picar bem as raízes antes de as usar. Vale ainda a pena mencionar que incluir salsa regularmente na alimentação ajuda a diminuir os níveis de ácido úrico no sangue. Esta ação previne não só problemas renais, mas também uma doença dolorosa como a gota. Portanto, da próxima vez que vir um molho de salsa no mercado, saiba que tem nas mãos não apenas um tempero, mas sim um verdadeiro doutor verde para a saúde dos seus rins. O nosso terceiro superalimento é uma baga nórdica, vibrante e ácida, o cranberry. A sua reputação como protetor do sistema urinário é imensa. Hoje, os extratos de cranberry são facilmente encontrados na composição de inúmeros suplementos dietéticos e até mesmo em alguns medicamentos. Mas por que pagar mais por isso, se podemos recorrer diretamente ao poder da natureza? O principal segredo do cranberry não reside no seu efeito diurético, como acontece com a salsa, mas sim na sua capacidade singular de combater infecções. Os rins estão intimamente ligados à bexiga e ao trato urinário. Qualquer infecção que comece embaixo pode facilmente ascender para cima, resultando numa inflamação renal grave, a pielonefrite. Este é um estado muito perigoso que pode causar danos irreversíveis no tecido dos rins. E é aqui que o cranberry entra em cena, atuando como um bravo guarda. Ele não permite que os inimigos, ou seja, as bactérias, sequer se aproximem dos muros da fortaleza. Ele contém substâncias muito específicas, conhecidas como proantocianidinas, do tipo A, que possuem uma propriedade surpreendente. Vamos analisar em detalhe como funcionam essas proantocianidinas. Imagine as paredes da bexiga e uma bactéria, por exemplo, a Escherichia coli, a E. coli, que é a causa mais comum de cistite.
Essa bactéria possui estruturas especiais, como ganchos ou flagelos, que utiliza para se fixar à mucosa, estabelecer-se e começar a multiplicar-se, desencadeando a inflamação. Quando as proantocianidinas presentes no cranberry chegam ao trato urinário, elas, por assim dizer, desarmam esses ganchos. Elas criam uma camada escorregadia na superfície da bactéria, impedindo-a de se fixar às paredes da bexiga. O resultado é que as bactérias não conseguem permanecer lá e são simplesmente arrastadas pelo fluxo da urina, sem conseguir causar qualquer dano. Este é um mecanismo de defesa incrivelmente elegante e inteligente. Ele não mata as bactérias, como fazem os antibióticos, evitando assim o problema da resistência, mas simplesmente tira-lhes a chance de iniciar a sua atividade destrutiva. O consumo regular de cranberry estabelece um ambiente desfavorável no sistema urinário para a proliferação da flora patogênica. Qual a melhor maneira de consumir o cranberry para a saúde dos rins? Aqui há detalhes cruciais. A opção mais comum é o suco de cranberry. Mas atenção, é preciso ter muito cuidado com os sucos e néctares industrializados. Eles geralmente contêm quantidades gigantescas de açúcar, o que anula completamente os benefícios e sobrecarrega ainda mais o organismo. A forma ideal é o suco de cranberry fresco, espremido na hora e diluído em água, ou então um sumo caseiro preparado sem adição de açúcar. As frutas congeladas também são excelentes. O congelamento quase não afeta o teor de proantocianidinas. Você pode simplesmente descongelar um punhado de cranberries, amassá-las com uma colher e adicionar água morna, resultando em uma bebida saudável e deliciosa. O cranberry seco também é uma boa opção, mas, novamente, certifique-se de que ele esteja livre de xaropes açucarados. Já as compotas ou geleias de cranberry, infelizmente, perdem a maior parte das suas propriedades medicinais devido ao processamento térmico e à grande quantidade de açúcar. Por isso, opte pelas formas mais naturais e minimamente processadas desta fruta maravilhosa. Para resumir a questão dos arandos, é crucial entender o seu papel fundamental. Não fazem uma limpeza direta aos rins, nem eliminam o sal tão ativamente quanto a salsa. A sua missão é a prevenção e a proteção. Ter vias urinárias saudáveis é a chave para a saúde dos rins. Ao prevenir cistites e uretrites, o arando diminui o risco de uma infecção ascendente, que pode causar danos graves aos rins. Isto é especialmente relevante para as mulheres, que, devido às suas características anatômicas, são mais propensas a infecções do trato urinário. Portanto, o arando deve ser visto não como um mero agente de limpeza, mas sim como um guarda-costas para os seus rins. Ele fica de guarda, barrando a entrada de agentes infecciosos. Incluir sumo de arando, ou as bagas frescas, na sua dieta, algumas vezes por semana, é uma maneira simples, saborosa e extremamente eficaz de reduzir riscos e manter todo o sistema urinário saudável e funcional. É um investimento na saúde futura dos seus rins, que não exige grandes custos. O quarto alimento da nossa lista pode parecer-lhe demasiado simples, até banal. Mas não o subestime, é o repolho comum, a couve branca. Mas por que é que este vegetal é tão crucial para a saúde dos rins, especialmente para pessoas que já têm problemas com estes órgãos? A sua principal vantagem reside num equilíbrio de nutrientes único. Em primeiro lugar, o repolho contém muito pouco potássio. Isso é de importância crítica, porque quando a função renal diminui, os rins deixam de conseguir remover o potássio do organismo de forma eficaz. O excesso de potássio pode ser muito perigoso, chegando a causar complicações cardíacas graves. É por isso que os médicos costumam prescrever uma dieta de baixo teor de potássio para pacientes com insuficiência renal. E o repolho é o alimento número 1 neste regime. Em segundo lugar, a couve é rica nas chamadas substâncias fitoquímicas, como os indóis e o sulforafano. Estas ajudam o fígado a neutralizar toxinas antes mesmo que cheguem aos rins,
reduzindo significativamente a carga de trabalho destes órgãos. Para além do baixo teor de potássio, o repolho tem outra característica crucial. É riquíssimo em fibra. Uma boa função intestinal está diretamente ligada à saúde dos seus rins. Quando o intestino não funciona bem, há um acúmulo de toxinas. Estas são absorvidas pela corrente sanguínea e enviadas ao fígado e aos rins para serem neutralizadas, sobrecarregando estes órgãos. A fibra do repolho age como uma vassoura, limpando o intestino. Ela estimula o peristaltismo e ainda serve de alimento para as bactérias benéficas. Uma microbiota intestinal saudável, aliás, é uma barreira adicional contra estas toxinas. Ao consumir repolho, você ajuda os seus rins de forma indireta, mas extremamente eficaz. Você está, na verdade, diminuindo o fluxo de detritos que eles precisam filtrar. Além disso, o repolho é rico em vitaminas C e K e ácido fólico. Mas o que o torna ideal para a dieta renal é o seu baixo teor de fósforo e sódio. É uma maneira simples, acessível e segura de dar suporte aos seus rins. O repolho fermentado, e não apenas o repolho cru, merece uma atenção especial. O processo de fermentação transforma este vegetal comum num verdadeiro superalimento. Durante a fermentação, as bactérias lácticas não só preservam todas as vitaminas, como também produzem novas substâncias benéficas. O repolho fermentado é um probiótico poderosíssimo que povoa o nosso intestino com uma microflora amiga. Como já dissemos, um intestino saudável resulta numa menor carga tóxica para os rins. Além disso, o processo de fermentação gera ácidos orgânicos que melhoram a digestão e a absorção de minerais. No entanto, há um ponto crucial a considerar. Para a saúde renal, é fundamental escolher o repolho com a salga correta. As receitas tradicionais utilizam uma quantidade excessiva de sal, o que é totalmente desaconselhável para nós. Por isso, procure por opções com baixo teor de sal nos supermercados. Ou, melhor ainda, prepare o repolho fermentado em casa, controlando a quantidade de sal, ou utilizando receitas de fermentação totalmente sem sal. Este tipo de repolho pode tornar-se um verdadeiro medicamento, não só para os rins, mas para o organismo todo. Como é que se pode incluir a couve na alimentação de forma fácil e deliciosa? Há imensas opções. A forma mais simples são as saladas frescas. Corte a couve em tiras finas, junte um pouco de cenoura e maçã, tempere com azeite vegetal não refinado e umas gotas de sumo de limão. O resultado é uma excelente salada vitamínica, fantástica para purificar o intestino. A couve estufada é outro prato maravilhoso, sobretudo se a preparar com o mínimo de sal possível, mas adicionando ervas aromáticas, como o cominho ou o endro. Pastéis de couve, rolinhos recheados com carne magra ou cogumelos, ou sopas leves de couve sem caldos gordurosos, são excelentes formas de diversificar o seu menu. O principal, no entanto, é tentar não sujeitar a couve a um tratamento térmico excessivamente longo e agressivo, para que consiga preservar o máximo de nutrientes. Consumir este simples vegetal de forma regular e em diferentes formatos é uma maneira fiável e econômica de dar suporte aos seus rins, aliviar a carga sobre eles e fornecer-lhes as vitaminas e a fibra de que necessitam. E por fim, o quinto item da nossa lista, mas não menos crucial, é o pepino. Muitas vezes é chamado de apenas água, mas isso é um erro tremendo. Sim, o pepino é composto por cerca de 95% de água, mas não se trata de uma simples água da torneira. É um líquido estruturado e biologicamente ativo, que o nosso corpo absorve na perfeição e que faz uma limpeza renal maravilhosa. O elevado teor de água do pepino torna-o um diurético natural eficaz. Ajuda a aumentar o volume da urina e, consequentemente, facilita a eliminação do excesso de sal, ureia e outros resíduos metabólicos. É uma depuração muito suave e segura, que não causa estresse nos rins. Pelo contrário, alivia o seu trabalho. Imagine que está a ajudar o seu filtro interno a autolimpar-se,
simplesmente ao comer um pepino fresco e crocante. Além disso, ao contrário de muitos outros vegetais e frutas, os pepinos contêm quantidades mínimas de potássio e fósforo. Isto torna-os totalmente seguros e até recomendados para pessoas com doenças renais. Mas afinal, o que é que o pepino tem, para além da água? Nele, encontramos oligoelementos importantes, nomeadamente o silício. O silício é essencial para a saúde do tecido conjuntivo, inclusive para manter a elasticidade e a resistência das paredes dos vasos sanguíneos. Isto inclui os capilares mais pequenos que existem nos rins. Ter vasos saudáveis é a chave para um bom fornecimento de sangue aos rins e para que estes trabalhem de forma eficaz. Mas a propriedade mais interessante do pepino está relacionada com o ácido úrico. Estudos demonstram que o consumo regular de pepinos ajuda a reduzir os níveis de ácido úrico no organismo. O excesso de ácido úrico leva à formação de cálculos de urato nos rins e ao desenvolvimento de gota. O sumo de pepino tem a capacidade de dissolver os cristais de ácido úrico, impedindo que se transformem em pedras. Deste modo, o pepino funciona em duas frentes. Por um lado, faz uma lavagem mecânica aos rins, devido à grande quantidade de líquido. Por outro, ajuda quimicamente a combater um dos tipos de pedras nos rins. Isto faz dele um alimento insubstituível na prevenção. Os pepinos são também famosos pelo seu efeito refrescante no organismo. Na medicina tradicional, como a ayurvédica, acredita-se que os rins são órgãos muito sensíveis ao excesso de calor interno, ou seja, a processos inflamatórios. Os pepinos ajudam a reduzir esse calor, a acalmar a inflamação e a diminuir o estresse sobre os rins. Este efeito pode estar relacionado com a presença de compostos anti-inflamatórios especiais, como os flavonoides e os taninos. Assim, em dias de calor intenso ou após um exercício físico vigoroso, quando o corpo está desidratado e os rins trabalham sob tensão, alguns pepinos frescos ou um copo de água de pepino podem trazer um alívio imenso. Não só repõem a perda de líquidos, mas também ajudam o corpo a recuperar mais rapidamente, refrescando-o de dentro para fora e aliviando o excesso de pressão no sistema urinário. Portanto, um pepino crocante num dia de verão não é apenas um petisco saboroso, é uma verdadeira ajuda de emergência para os seus rins. Como obter o máximo de benefícios dos pepinos? É claro que a melhor forma de consumi-los é no estado fresco, seja sozinhos, como acompanhamento, ou em saladas. O pepino combina perfeitamente com outras ervas, como o endro e a salsa, potencializando ainda mais o seu efeito diurético e depurativo. Uma bebida muito popular e extremamente benéfica é a água detox de pepino. A preparação é simples. Corte um pepino em rodelas finas, adicione alguns raminhos de hortelã e 2 fatias de limão. Cubra tudo com 1 litro de água filtrada e deixe repousar no frigorífico por algumas horas. O resultado é uma bebida refrescante, saborosa e incrivelmente saudável, que irá lavar os seus rins suavemente ao longo do dia. No entanto, os pepinos em conserva ou salgados, infelizmente, devido ao alto teor de sal e vinagre, perdem todos os seus benefícios para os rins e transformam-se de amigos em inimigos. Por isso, aposte exclusivamente em pepinos frescos e da época. Esta é a maneira mais simples e deliciosa de manter a sua hidratação e ajudar os seus rins a permanecerem limpos e saudáveis. Portanto, vamos concluir. Hoje, vimos que cuidar da saúde dos nossos rins não exige um investimento astronômico. O limão, que nos protege das pedras. A salsa, que expulsa o excesso de sal. O arando, que se mantém de guarda contra as infecções. A couve, que diminui a carga tóxica. E o pepino, que purifica e refresca o nosso sistema. 5 produtos simples, acessíveis e incrivelmente eficazes que a natureza nos oferece para proteger o nosso filtro principal. A conclusão mais importante que podemos tirar é que a saúde não se encontra na farmácia.
mas sim nas prateleiras do supermercado ou na horta. O nosso organismo é um sistema sábio e a nossa missão é apenas ajudá-lo, fornecendo as ferramentas certas e naturais. Obrigado por ter assistido a este vídeo até ao fim. Espero que lhe tenha sido útil. Se sim, por favor, apoie o nosso canal. Deixe o seu gosto e subscreva para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para si. Qual destes 5 produtos gosta mais e com que frequência ele está presente na sua mesa? Talvez queira experimentar algum deles já hoje. Escreva sobre isso nos comentários. Terei muito interesse em ler. Mantenha-se saudável e cuide de si.